Shalom Adonai, sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho Eu. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre alguns assuntos profundos que estão relacionados entre si, porém quero iniciar falando em como neste século esta geração tem buscado as riquezas do mundo. Não estou falando de buscar o que é justo, estou falando da fixação em enriquecer. Você já viu o dinheiro mudar alguém para melhor? Me refiro ao caráter, à essência do ser humano. Mas o contrário acontece o tempo todo. Há pessoas que dizem assim: se eu tivesse isto ou aquilo, faria então aquilo outro. Ou quando não, dizem que teriam condições de fazer mais do bem que elas hoje podem realizar. Comumente nós temos esta síndrome de super-heróis, síndrome de única solução para a nossa sociedade. E este é só mais um engano da nossa velha natureza. Por favor, entenda que vencer no mundo não significa vencer o mundo. E não estou aqui pregando a pobreza. O que eu estou dizendo é que existe em nós uma inclinação a tudo que aborrece a Deus. E quanto mais damos espaço e condições a essa inclinação, mais difícil se torna dominá-la. E é exatamente isso que o Senhor estava nos dizendo em Mateus 19, 23, quando afirmou que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E esta riqueza ao qual ele se referia não dizia respeito aos elementos ouro e prata, mas o que tais coisas provêem no interior do ser humano. Contudo, nem a riqueza em si mesma é um mal, nem a pobreza em si mesma é um bem. Se o problema estivesse na riqueza, certamente Deus não abençoaria muitos de seus filhos, como por exemplo Salomão. Mas veja, certamente o Senhor não nos dá aquilo que não podemos suportar. Lembre-se, o coração de Salomão não estava nas riquezas, mas em ter sabedoria para guiar o povo de Deus. Contudo, ainda assim, o poder lhe proporcionou ambiência para a corrupção da sua alma. Precisamos entender que esta balança desigual de ricos e pobres no mundo, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, é fruto de um desejo de dominação sobre o próximo. E seu fruto não poderia ser outro que não a escravidão, dos pobres por sua limitação e dos ricos por sua preponderância, porque na mesma intensidade com que aquele que está abastado e suficiente de tudo que deseja é dominado pelo excesso, aquele que aspira e está em seu lugar é dominado pela fixação de se ver livres das cadeias do sustento. E acompanhado a isto vem o poder de realizar todas as suas vaidades. Potencialize suas inclinações e você será dominado por elas. Hoje há muitas pessoas fixadas em adquirir riquezas no mundo. Por isso há tanta gente no YouTube vendendo cursos sobre como enriquecer. Por isso também há muita gente se inscrevendo e comprando esses cursos. Fora aqueles que caem em golpes que prometem riqueza fácil e seguindo homens que transformaram o Evangelho em mercadoria. Seus corações estão inclinados para a coisa errada. Esta busca, ao contrário do que muitos pensam, não é a prosperidade mencionada na palavra. A prosperidade da palavra está relacionada à formação de Cristo em nós. Já a prosperidade no mundo se relaciona ao quanto do mundo teremos a usufruir. E isto está diretamente ligado à maneira com que nos relacionaremos como sociedade. As disputas por posições hierárquicas e poder de influência têm sido as maiores derrocadas de uma sociedade que sonha com a igualdade, mas está sempre a estimular a competição. E saber quem nós somos neste cenário é imprescindível. Quem não tem identificação não sabe para que veio. Uma vez nascidos de Deus, nossas aspirações e anseios devem ser colocados em uma pátria celestial. Saber ser herdeiros de um reino que não é deste mundo, mas que há de se estabelecer na terra. Devemos compreender quem somos como igreja, como noiva e esposa do Cordeiro. Em Mateus 11, verso 13, o Senhor dirá: todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que isto quer dizer? Que não há mais profecias? Não é isto. O Senhor estava se referindo sobre as profecias acerca dele mesmo, o Messias e seu reino. E João Batista, ao cumprir seu ministério profético, faz o encontro da esposa com o esposo, apresentando o Cordeiro ao mundo, preparando-lhe o caminho e dizendo assim acerca deste compromisso celestial: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João capítulo 3, verso 29. Contudo, ter uma identificação não basta. Agora a noiva precisa se aprontar, bordar suas vestes nupciais, tecer a trama e a urdidura. A trama no sentido horizontal do relacionamento com o próximo e a urdidura no sentido vertical,
o relacionamento com o Senhor, e ambas se entrelaçarem em unidade e unanimidade, em harmonia. O Senhor fala destas vestes nupciais através de uma parábola em Mateus 22. Vamos ver? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versos 2 a 14. Portanto, os chamados refere-se o Senhor a todos que foram convidados a entrar nas bodas, mas não quiseram vir. Diz respeito ao povo para o qual veio o Senhor e ao qual foi ele rejeitado, o povo da sua casa, da casa de Judá. Este é um dos tipos de pessoas descrito na parábola, aquele que é chamado e despreza o convite do rei. Depois são convidados os que estavam dispersos pelo caminho, a casa de Israel, que foi dispersa e se misturou com os povos gentios, os quais foram chamados depois dos convidados principais terem rejeitado seu convite. Estes são os gentios que foram enxertados em Cristo, e assim a oportunidade veio para todos, mas caberia aos convidados aceitar o convite do rei. Em seguida, entre aqueles que estavam pelo caminho e aceitaram o convite para comparecer às bodas, surge aquele que deseja participar, mas não se preocupa em se preparar adequadamente, e vai, portanto, sem os trajes adequados para estar nas bodas do rei. A este que desejou, mas não se aprontou adequadamente, o rei manda lançar nas trevas exteriores, que é um assunto para outra ocasião. E há aqueles que foram tanto chamados como também escolhidos, e a escolha aqui está se referindo não ao fato do Senhor ter feito acepção entre as pessoas, porque a acepção refere-se a dar oportunidade a uns e tirá-la de outros. Não é isso que o texto está dizendo, mas está dizendo que o rei escolheu para participar das bodas de seu filho os que adequadamente estavam trajados. A ação de se trajar adequadamente, portanto, é nossa. E o que isto significa? O que significa estas vestes nupciais? Vamos ver? Em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8 está dito assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então vemos que os atos de justiça dos santos, os frutos, uma fé operante, são o linho fino do qual são bordadas as vestes nupciais. Isso demonstra que, apesar de justificados por Cristo, a noiva precisa bordar as suas próprias vestes. Isso está relacionado à fé com obras, uma fé que não está morta, mas que gera frutos de justiça, ou seja, frutos decorrentes dessa justificação. Nos propósitos eternos de Deus, Cristo e a Igreja foram um desde o princípio. E quando ele começou a revelar seu propósito, o homem e a mulher foram desde o princípio esta tipificação de Cristo e a Igreja. Me refiro a Adão e Eva e o modo como foram formados. Do lado de Adão, de sua costela, foi formada Eva. Da mesma maneira, verteu sangue e água do lado de Cristo, símbolos da nova aliança, testificado apenas pelo apóstolo João, que sempre procurava estar perto do Senhor. Vamos ver? João capítulo 19, versos 34 e 35 diz: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais.
Portanto, este é o sangue justificador e a água purificadora da palavra, que gera a esposa, a igreja. Agora podemos avançar para Apocalipse capítulo 21, versos 9 ao 11, onde a noiva já se tornou esposa do Cordeiro. Vamos ver isso? E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Você pode estar se perguntando, como a noiva passou de pessoas para uma cidade? Isto porque quando pensamos em Nova Jerusalém, estamos sempre associando a um lugar, mas aqui o Senhor está falando da sua igreja glorificada com um novo corpo celestial. A santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, Apocalipse 21:10. De Deus é a fonte, a cidade é de Deus e provém de Deus. Do céu é o caráter, a cidade é divina e celestial. E que cidade é esta chamada Nova Jerusalém que desce do céu? Vamos na segunda carta do apóstolo Paulo, mestre da parte de Deus, compreender do que se trata. 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 ao 3. Diz assim: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e aqui ele está falando do nosso corpo terreno, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, refere-se ao corpo celestial. Agora ele vai fazer uma referência às vestes nupciais, aos atos de justiça dos santos. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Percebeu? Esta cidade, a Nova Jerusalém, é tanto literal quanto espiritual, e refere-se a casas edificadas por Deus, não feitas do encontro do homem e da mulher terrenais, mas do homem Cristo e da mulher Igreja, celestiais. Não é grande esse mistério, como disse o apóstolo Paulo? Há, porém, no contexto de Apocalipse 3, onde Cristo se apresenta como o sumo sacerdote acendendo as 7 lâmpadas da menorá, uma lâmpada que não estava trajada, uma igreja que estava nua, Laodiceia, que representa este convidado que tenta participar das bodas, porém sem as vestes nupciais. Contudo, em oposição à noiva está o mundo, com seu sistema que remonta a culturas e práticas que aborrecem a Deus, desde a sua cabeça, a Babilônia, passando por todos os impérios até os dedos da estátua de Nabucodonosor, o reinado do homem da iniquidade, que se aproxima, tipificado na grande prostituta com quem se embebedam as nações da terra. O que nos leva a Apocalipse 17. Vamos ver? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas aqui refere-se a povos com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Este verso confirma que as muitas águas tratam-se de pessoas, povos que se embebedaram com ela. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui diz respeito à constituição do reino do Anticristo, composto por 10 nações, dentre as quais 7 lideram e 3 estão subjugadas. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Aqui há a oposição ao cálice da salvação, onde todo aquele que dele bebe é participante das aflições de Cristo. Aqui trata-se do cálice das abominações desta grande prostituta. E na sua testa estava escrito o nome em mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que mistério é este? A partir do verso 7, o anjo explica a João este mistério. Prosseguindo: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Aqui fala da grande tribulação e como esta meretriz está neste contexto assassinando os filhos de Deus. A exemplo da noiva de Cristo, que é comparada a uma cidade, a Nova Jerusalém, a prostituta também é comparada a uma cidade, a grande Babilônia. Uma se renova e se atavia com linho fino, por isso é chamada de Nova Jerusalém. A outra é soberba e engrandece a si mesma, se embriagando com o sangue dos santos, por isso é chamada Grande Babilônia.
E você, em qual delas está? Não se engane. Quem flerta com a Babilônia, flerta com a morte. E quem flerta com a morte, não escapará dela. Você tem bordado suas vestes nupciais, gerando atos de justiça provenientes do seu novo nascimento? Você tem crucificado sua velha natureza a fim de que o Espírito de Deus tenha primazia em ti e passe a governar sobre sua carne? O que tem ocupado seu coração? De qual pátria você é cidadão? Da pátria terrena ou da celestial? Saber responder a essas perguntas determinará suas prioridades na vida. Pense nisto e continue a se santificar. Espero que você tenha sido mais edificado e te aguardo no próximo devocional, um dia de renovação em Cristo. Shalom Donai.